Beleza, beleza. Agora então, a gente estava falando do prestador de serviço, ele vai implementar o serviço dele, o cliente não tem muita ideia do que ele contratou, porque para o cliente ele está contratando alguém que vai resolver o problema, Suporte, né? é o suporte técnico dele, ponto, é o menino do TI. Mas esse processo de fazer a implementação do serviço, ele vai passar não só por essa análise, do tudo que foi comentado lá no começo, das necessidades, das dores, mas também pela implementação em si do serviço. Então isso envolve passar por todas as máquinas, fazer uma topologia, entender a rede, entender todas as necessidades, buscar de certa forma uma implementação de segurança já nesse início. São muitas coisas que o cara não pode esquecer. E como é que ele vai organizar tudo isso? Eu vou fazer um checklist? Eu vou simplesmente ter uma tarefinha? Eu tenho um software que faz tudo sozinho, eu aperto um botão, tem um Adoraria. robozinho. Se você soubesse, indica que lá na área a gente está precisando. Não é? Coloca aquele robozinho aspirador de pó ali no cliente e aquilo resolve tudo? É muito legal você falar disso, que era uma coisa que eu já ia comentar também, a gente falou lá no comecinho. Para a gente conseguir definir essa expectativa muito bem definida, é claro, esse processo ele já parte do processo de vendas, né? O onboarding ele é um argumento comercial, então a gente levar isso como um diferencial para o cliente estar adquirindo o serviço é muito interessante. E uma dica que eu sempre dou nesse sentido é defina um valor para o seu onboarding, saiba o quanto ele custa e deixe isso claro para o seu cliente, para ele ver que é um serviço que tem valor, que não é barato e que está incluso no pacote dele. Então, olha, cliente, além de você pagar esses R$ 150 por máquina, saiba que tem um serviço inicial aqui de setup que custa R$ 5.000, que está incluso, que eu não vou te cobrar, mas que é custo do prestador. Então, mesmo que isso não seja vendível, isso precisa estar já dentro do meu planejamento financeiro para atender aquele cliente. Então, é a mesma coisa das QBRs, que também é um assunto muito legal para a gente tratar futuramente. A QBR ela precisa ter um valor, porque é difícil engajar o cliente em QBR. Então, se ele vê que aquela reunião tem um custo e se ele quiser comprar extra, custa a mais, mas aquela programada é de graça, talvez ele gere um engajamento maior nesse processo. Então, isso é muito legal a gente fazer com o onboarding também, o cliente saber que aquilo tem um custo, mas que está sendo dado. E o que você falou é exatamente isso, é um checklist, né? A gente, por muito tempo na AD, teve checklists nos nossos onboardings que ficava só com o profissional, mas agora o que a gente vai fazer, e é uma sugestão também para prestadores, ter um checklist público, entre aspas, que também seja de conhecimento do cliente. Isso veio muito de quando a gente fez o onboarding com a Plumes, que eles usaram um Canva compartilhado com a gente para a gente saber qual era a exata etapa do onboarding, um cronograma de implementação, de integração, de configuração, quais eram as responsabilidades da Plumes e quais eram as nossas responsabilidades naquele processo, para que a gente pudesse ir para a próxima etapa. E isso é muito bom, a gente vai adotar isso também de ter essa programação, esse agendamento compartilhado com o cliente. Porque ele sabe o que a gente vai fazer hoje, o que a gente fez ontem, se ele esquecer, ele tem material para voltar lá e ver. Principalmente na gente que está entregando um software, o cliente precisa saber que no treinamento que ele fez na semana passada, ele viu tal coisa, que se ele esqueceu, ele pode rever. E ele sabe que se ele tem uma dúvida, ele vai satisfazer essa dúvida na semana 5, que a gente vai falar de tal coisa exclusiva nesse onboarding. Então, ele já tem a consciência dos próximos passos. A gente controla, né, a a expectativa dele, sabe o que vai acontecer, e isso também melhora um pouquinho o engajamento. E por parte do cliente, exatamente o que você falou. Isso vai servir, esse checklist, para a gente também tratar de assuntos comerciais. Então, no meu checklist precisa ter, por exemplo, contato com o financeiro, ele precisa saber quando é que vai chegar a invoice, o boleto, como é que a gente cobra, se ele não conseguir pagar, como é que faz. Mas também tem a parte técnica, a instalação dos agentes, independente do serviço que você está entregando, para que o cliente também saiba que talvez, vou dar um exemplo bem bobo, né? Poxa, eu te contratei, entre muitas outras coisas, para você arrumar a minha internet. Eu acho que meus pontos de acesso aqui estão deficientes, meu roteador está escondido e a antena não chega a lugar nenhum. Mas antes disso, isso eu só vou ver na semana 6. Mas na semana 4, a gente vai resolver o problema do seu banco de dados que está num servidor que não tem backup. Então, eu também defino prioridades para o cliente do que vai ser arrumado de tempo em tempo e qual é a importância e a criticidade disso e quando isso vai ser resolvido. Para que na primeira vez que eu venho aqui, você não fale assim, vai lá ver meu roteador, por favor. Não, hoje eu estou aqui para cumprir essa etapa aqui, para instalar a gente, para ver o seu servidor. Semana que vem vai vir alguém específico para ver isso. Então, a gente gera esse diagnóstico, planeja a implementação do serviço baseado no diagnóstico e aí o cliente já sabe o que vai ser feito pelos próximos meses no parque dele.
Perfeito, perfeito, muito legal. Então a gente está falando do prestador de serviço, ele estabelecer um cronograma, uma agenda, essa é a palavra que eu ia usar, uma agenda, onde nessa agenda eu estabeleço quais são as prioridades, eu estabeleço quais são as tarefas, quais são os equipamentos e os usuários envolvidos, crio realmente uma timeline Plano ali, de ação. um plano de ação onde eu vou colocando cada um dos envolvidos e vou notificando. Seto essa expectativa, como você falou, gostei muito desse termo, porque daí eu crio realmente um alinhamento com o cara e consigo fazer com que tanto o meu trabalho quanto o dele sejam mais efetivos, sejam mais produtivos, porque ambos já sabem o que esperar do outro. Combinado, né? não vai sair caro. Exatamente, exatamente. A primeira impressão que eu vou ter desse profissional, desse prestador de serviço, é que ele é muito organizado, no mínimo isso. Sim, né? cumpre Que com ele os é muito prazos, organizado, espera. cumpre tudo, né? E eu posso ir cobrando ele de uma forma muito mais fácil, porque se eu não sei o que o prestador de serviço está fazendo, pode ser que eu também fique um pouco desconfiado. Poxa, contratei o cara vem aqui, nem sei o que ele está fazendo, está enrolando, ou não vem. Porque às vezes o trabalho que você está fazendo é remoto. Ou o trabalho que você está fazendo, muitas vezes, é você e um dashboard do RMM. Ou é você que você colocou ali para fazer um primeiro job full do backup e tem que ele nem esperar. vai ver, né? O cara nem E o cara é não vai ver. palpável. Exatamente. Então é legal isso estar documentado. Muito bom, muito bom.